Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A doutrina espírita, ela nos explica como é que Jesus atua no nosso planeta. Nos fala os espíritos superiores que Jesus Cristo, ele é o governador da Terra e está conosco desde a formação do nosso planeta. Tem por função nos guiar à conquista do conhecimento superior, à conquista individual que cabe a cada um de nós das verdades universais, da transformação, daquela parcela do universo que Deus deu para cada um governar e elevar até Ele, parcela que se refere ao nosso próprio último. Jesus nos governa desde os tempos primordiais até o momento, sem jamais interferir na nossa liberdade de escolha, de acordo com a capacidade que temos de ver as opções que a vida naturalmente nos dá. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos conta a trajetória espiritual da humanidade, como Jesus e seus emissários atuam, nos guiando, nos norteando nessa tarefa evolutiva. Nos fala ele que 500 anos antes da vinda do Cristo, animando um corpo aqui na Terra, a espiritualidade já planejava a evolução humana, já planejava a propagação das verdades divinas no nosso orbe. 500 anos antes, vemos a República Romana crescer, conquistando aos poucos território imenso, praticamente todo o mundo ocidental conhecido à época. Conquistando povos, absorvendo o que tinha de melhor de cada cultura, respeitando as comunidades que agregavam àquela república, em um processo democrático que vamos conhecer apenas muito tempo depois, após a queda do Império. Roma tinha por missão estabelecer um mundo sem fronteiras, para que quando viesse o advento do cristianismo, a revelação divina pudesse ser propagada ao mundo, sem as dificuldades naturais das fronteiras políticas. Seguiu o seu rumo, apoiado por outros povos que receberam espíritos valorosos no pensamento humano, como Sócrates e tantos outros filósofos que vieram também 4, 5 séculos antes da vida do Cristo para fazer a base política fronteiriça, a base material para a propagação das verdades cristãs. E Roma foi crescendo em virtudes, crescendo nas suas estruturas sociais, no respeito à família, ao próximo, crescendo em conhecimento, crescendo em filosofia, crescendo em comportamentos éticos de respeitos sociais. Entretanto, nós ainda, espíritos iniciantes no processo evolutivo, apegados às paixões inferiores do ego, vez por outra, deixamos a nossa vaidade, deixamos as nossas angústias, deixamos as nossas inferioridades sobressaírem. E eis que em Roma não foi diferente. E mais ou menos 50 anos antes da vinda de Jesus, o mundo preparado, sem fronteiras, com valores gloriosos de família, de respeito, de sociedade, valores humanos, com a base preparada para a vinda do Cristo. Algumas ações dentro daquela república que houvera conquistado grandes valores começam a ser tomadas e pequenas contravenções e guerras internas de disputas de poder começam a ameaçar a República Romana. É aí que vemos aparecer a figura do famoso Júlio César em 49 a.C., vencendo adversários poderosos como o general Pompeu e adentrando Roma com toda a glorificação de si mesmo, com vestes, com ornamentos, querendo fazer-se a população
como se fosse um representante dos deuses do Olimpo, como se ele tivesse o poder de representar aos homens a vontade das divindades pagãs, como se ele fosse o único elemento humano capaz de transmitir as verdades universais àquela população de Roma. Evidentemente, após assumir o poder, outros interessados começam uma disputa interna, e não fosse o desencarne de Júlio César no ano de 44 a.C., talvez a República Romana tivesse sido desconstruída antes do tempo. Mas Jesus não está alheio às escolhas dos homens e nem submetido às nossas vontades. Em 27 a.C., chega ao poder o sobrinho de Júlio César, Augusto César, com a missão de manter Roma unida, porque espiritualmente já estava prevista a vinda do Cristo pouco tempo depois. E ele consegue, com mais ou menos acertos, manter a estrutura romana unida, apesar de um governo centralizador. E Jesus vem, o corpo de Jesus nasce em nosso ambiente, segue-se a história e o exemplo do Cristo que conhecemos. 14 anos após o nascimento do corpo que Jesus animou, Augusto César desencarna e assume o seu neto, Tibério, que não tinha a mesma consciência republicana, de respeito, democrática. Não tinha aquele amor por Roma, pela república, o amor pela sociedade. E a partir de Tibério e seus sucessores, começamos a ver Roma degradando em seus valores morais. A desconstrução dos valores familiares, da moralidade romana, do respeito ao próximo, a exaltação do materialismo, do ego, das vaidades, das conquistas, da ganância, a desmoralização tão caracterizada no governo de Calígula, pós-Tibério. E assim Roma começa a desconstruir os alicerces que houvera construído durante 5 séculos, com o destino de ser a pátria da qual o cristianismo poderia ser propagado ao mundo inteiro. Os cristãos sofreram perseguições com o governo de Nero a partir de mais ou menos meados do 1º século, e com muita humildade, com muita fé, com muita perseverança foram vencendo as dificuldades pelo caminho. Após um século de cristianismo estabelecido em nosso planeta, com o desencarne já de todos os apóstolos, eis que as culturas pagãs, que a influência do mundo começa a se adentrar dentro das comunidades cristãs. As perseguições ainda permaneceriam durante algum tempo, e os cristãos aos poucos foram arrefecendo em sua fé. Muitos mártires ainda existiam, mas comunidades se permitiam pensamentos desconexos com aqueles que foram estabelecidos pelo Cristo, que foram propagados pelos apóstolos. No começo do 3º século, vemos então a figura de Orígenes, um dos sacerdotes, dos presbíteros daquela época, defendendo que a alma pré-existe ao corpo. Porque, apesar de inicialmente o cristianismo propagar esta mesma verdade, teorias outras foram adentrando, misturando o cristianismo com o paganismo secular de Roma. E outros pensamentos foram se misturando na comunidade cristã. Eis que Orígenes levanta a bandeira novamente, dizendo que a alma pré-existe ao corpo. E encontra resistências em escolas que promoviam pensamentos luminosos, como a de Alexandria, mas que também deixaram-se entrever pelos interesses do mundo, pelos interesses do Estado, pelos interesses individuais daqueles que não queriam muita dissidência com religiões, com crenças que eram mais populares que o cristianismo à época. E então o bispo de Alexandria, Demétrio,
chamam um concílio daquelas comunidades regionais para negar as pregações de Orígenes, formando os primórdios do que podemos chamar da institucionalização das comunidades cristãs. Eles declaram heresia as teorias de Orígenes, num paradoxo comparado àquilo que os próprios apóstolos pregavam, que o Espírito é criado por Deus e ele ressurge em várias vidas, que ele preexiste ao corpo. Mas Demétrio consegue mobilizar alguns correligionários e declara Orígenes como herege. Orígenes ainda continua a propagação de sua teoria por um tempo, até 253, quando desencarna, mas boa parte da comunidade cristã ainda seguia os princípios originais do cristianismo, sem as influências pagãs daquelas crenças anticristãs na época dos apóstolos. E com o tempo, a cultura romana, degradada em seus valores, vai tendo os efeitos negativos da sua situação política e econômica, e aquele império estabelecido pós-Júlio César começa a perder força a partir de 250, 260 depois de Cristo. A tal ponto que Diocleciano, um dos imperadores, tentando restabelecer o governo primoroso da Roma Antiga, divide em 286 o governo romano em 4 administrações. Após algumas disputas de poder, estabelece-se a administração ocidental e a oriental, que futuramente irá formar o Império Romano do Ocidente e do Oriente, dividindo para sempre aquilo que era para ser uno na propagação cristã. No meio desta crise política e econômica, o Estado romano busca adesão popular, busca união de sua sociedade novamente. E o cristianismo, que havia sendo crescente, é acusado então como uma das causas da decadência do império, esquecendo-se ou não vendo que a causa da decadência daquele império era justamente a desvalorização da moral que o cristianismo pregava, o desrespeito entre os homens, a satisfação do ego, a satisfação das ganâncias, do materialismo, das conquistas, da violência. E os cristãos são perseguidos até o ano de 303. Neste meio tempo, outros pensadores surgem enviados do mais alto, na tentativa de não permitir a deturpação dos conhecimentos que Cristo havia revelado à comunidade aqui na Terra. Um deles chama-se Ário, que pregava não apenas a preexistência da alma, mas pregava contra uma teoria nascente àquela época e também apoiada pela escola de Alexandria, que dizia que Jesus era Deus. Ário levantava multidões e as ruas tinham um apelo popular muito grande, uma aceitação muito grande, defendendo os primórdios do cristianismo, que Jesus era uma criatura do Pai e não o próprio Pai manifestado de maneira diferente. O bispo de Alexandria à época não aceitava, e isso criou uma cisânia na comunidade cristã. Uns, arianos, defendiam que Jesus era criatura de Deus, o mais elevado dentre todos nós, aquele capaz de passar a verdade divina pura a nós outros. Outros, adessos às teorias mais ou menos pagãs, estabeleciam Jesus como um Deus em forma humana, com emoções ou sentimentos mais ou menos humanos, numa similaridade aos deuses romanos, a Zeus grego ou Júpiter, que comandava o Olimpo sob forma humana. De tal monte foi essa cisânia, que os bispos de Alexandria aproximaram-se do Estado romano. Estabeleceram uma reunião dentre os representantes da comunidade
em 325, o famoso Concílio de Nicéia. 12 anos antes, já se havia com Constantino estabelecido o encerramento das perseguições aos cristãos, com o Édito de Milão, onde permitia que todos os romanos manifestassem a sua religiosidade livremente. E então a comunidade cristã começa a ganhar força, e algumas, em especial a Igreja de Roma, aproxima-se do Estado romano para tentar manter a unidade da Igreja e resolver a chamada cisma diária. O imperador romano, à época, preside o famoso Concílio de Nicéia para resolver se Ario deveria ser excomungado da Igreja e tratado como herege, ou se a sua teoria de que Jesus não era Deus e sim uma criatura dele deveria ser aceita. Evidentemente, o resultado deste concílio foi a expulsão de Ario e de suas ideias e de todos aqueles que apoiavam o chamado arianismo como hereges. E finalmente, pela primeira vez em nossa história, vemos, a partir de um concílio, de uma reunião de comunidades cristãs, saírem as primeiras leis outorgadas, institucionalizadas em matéria de cristianismo. As primeiras leis canônicas saíram deste concílio de Nicéia, estabelecendo datas comemorativas, presenças de altares, critérios do sacerdócio e tantos outros dogmas que até hoje temos como inquestionáveis na Igreja Católica. Estabeleceu-se o conceito da unidade, da Trindade universal, expulsando Ario e seus correligionários, unindo Jesus, homem, ao Criador, como uma mescla de algumas crenças pagãs. Estabeleceu-se o credo e os primeiros dogmas que conhecemos hoje, que pautaram a vivência cristã até os dias atuais, surgem em um concílio escrito em papel e aprovado e chancelado pelo seu presidente, que era nada mais, nada menos que o imperador de Roma, interessado na união do Estado, interessado na estabilização político-econômica do mundo, estabelecendo, paradoxalmente, os critérios de como deveria ser tocado e quais seriam as verdades dentro da comunidade cristã. A partir daí, outros concílios foram sendo feitos, estabelecendo-se cada vez mais a estrutura dogmática que vamos ver na Igreja Católica durante a Idade Média, a refletir-se até hoje nos costumes cristãos do mundo, culminando com o Concílio de Constantinopla em 381 d.C., que estabelece, entre outros dogmas, a supremacia da Igreja Romana em relação às outras comunidades da época. Também, à força de uma caneta, estabelece-se que o bispo da comunidade de Roma deveria ter supremacia em relação às comunidades de Antioquia, de Tessalônica, de Colossos, de Éfeso e de todas as outras igrejas à época de Paulo de Tarso, que ele mesmo tratava todos iguais no livre pensamento, na conquista individual do conhecimento superior. E em 381, o bispo de Roma ganha politicamente, com a força dos Césares, supremacia em relação a todas as igrejas que deveriam ser subordinadas ao representante da comunidade cristã em Roma. Não curiosamente, no mesmo ano, Teodósio I, imperador romano, 381 d.C., estabelece o cristianismo como religião oficial do Estado romano. E pela primeira vez, vemos a Igreja instituir-se com a política dos homens,
unindo-se ao Estado romano e saindo com a declaração do credo, utilizando o nome de Igreja Apostólica Católica Romana. A partir de então, os concílios aconteceram e decisões do representante de Roma eram tidas como aquelas que significavam a interpretação correta das leis divinas, numa similaridade a Júlio César adentrando em Roma, querendo se fazer como representante das divindades, e o homem único no mundo, capaz de ditar aos seus seguidores aquilo que os deuses desejavam. Desta forma, vemos como que na comunidade cristã, em apenas 380 anos, saímos de uma liberdade de pensamento com a vinda do Cristo. Saímos da escravidão do conhecimento pagão, onde era inquestionável, onde não conseguíamos pensar além daquilo que nos era ensinado, quebrando barreiras mentais, abrindo os nossos olhos para verdades que nem desconfiávamos. Com a atuação dos apóstolos, numa liberdade de pensamento, de troca de opiniões, estimulando entre nós a construção coletiva do conhecimento, para que cada um de nós, individualmente, possa absorver o que a consciência é capaz de absorver e modificar por si só, em seu livre-arbítrio, as suas atitudes íntimas e, por consequente, as suas atitudes exteriorizadas. Mas em 380 anos apenas, com as permissividades de outras teorias, das satisfações vaidosas do indivíduo, deixamos o livre pensar para estabelecer em papéis humanos leis divinas, findando o movimento de pensamento libertário, da liberdade individual de adquirir conhecimentos por si mesmo, e estabelecendo leis dogmáticas, inquestionáveis, impositivas para o indivíduo. As consequências deste fato vemos durante toda a Idade Média que pouco a pouco o homem, dono de si, crente que era dono também das leis de Deus e que poderia, alterando papéis, estabelecer como Deus determina o universo, chegamos a cúmulos na Idade Média de matar em nome de Cristo, de torturar em nome de Cristo, de fazer as guerras santas, como se nós pudéssemos modificar as determinações que Jesus fez ao planeta. Em 1857, vemos concretizar em nosso mundo uma doutrina que tem por objetivo resgatar os primórdios do cristianismo. O Espiritismo vem sem dogmas, sem estrutura sacerdotal, sem nenhum representante de Deus na terra, estabelecendo a igualdade entre todos nós e a responsabilidade do indivíduo para levar o seu íntimo a Deus, porque para isso fomos criados. Não há quem possa falar em nome do Cristo, falar em nome do Espiritismo, como se conhecesse entre nós mais a lei divina do que o restante da humanidade. O Espiritismo resgata a cultura inicial do cristianismo naquelas comunidades humildes onde Paulo pregava e ensinava os preceitos do Cristo. Vós sois deuses, disse Jesus. Nós somos livres para pensar, para buscar, para conhecer, para estudar, para nos autotransformarmos. E essa liberdade, evidentemente, vem com toda a responsabilidade daqueles que são livres. Não podemos mais colocar a responsabilidade das nossas atitudes que contradizem Jesus
em algo externo a nós. Não existe mais quem determine o que eu tenho que fazer. Não há mais quem possa me influenciar a tal ponto de ser irresistível agir no mal. Satanás não determina minhas atitudes. Espíritos inferiores me influenciam sim, mas não determinam minhas atitudes. O Espiritismo traz de volta a responsabilidade individual de cada espírito em buscar conhecimento, em refletir sobre a vida, em refletir sobre Deus, em trocar experiências, em debater, para construir por si só o conhecimento que é capaz de vislumbrar. E conhecendo, assumir a responsabilidade perante Deus da modificação íntima apenas de si. Conhecer as leis divinas depende do indivíduo. Sabemos hoje que Jesus é uma criatura de Deus, tal qual pregava Ário, e que ele, por conquista própria, alcançou o máximo do conhecimento que podemos imaginar, dando-nos o exemplo que devemos seguir, porque ele é o nosso modelo, ele é o caminho que devemos seguir. E se ele conquistou tudo que sabe, nós assim também poderemos e deveremos fazer. Não cabe perguntarmos à doutrina se podemos ou não fazer tal coisa, porque ela não nos responderá. Ela apenas colocará à nossa frente, de maneira muito clara e objetiva, as consequências, os efeitos de cada atitude nossa, colocando em nós a responsabilidade do livre-arbítrio, assumindo esta responsabilidade perante Deus e todos os efeitos que nossos atos trazem aos nossos corações, à nossa mente. Perguntar se podemos ou não, a doutrina não responde. Perguntar quais as consequências se eu seguir este ou aquele caminho, a doutrina responde. E Jesus, como no início, vem nos falar por meio dos seus anjos, dos espíritos superiores, que com ele coordenam este planeta, que nós temos condições de vencer todas as nossas más tendências. Assumamos a nossa responsabilidade. Tudo podemos fazer. Como disse Paulo aos Coríntios, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. E aquilo que não nos convém, ainda assim, nos será permitido fazer. Mas nós assumiremos a responsabilidade das consequências, inevitavelmente. Deus não castiga. Deus estabeleceu leis para a harmonia do universo. E todas as vezes que nós agirmos contra a harmonia deste universo, estas leis reagirão para corrigir as nossas atitudes e para que nós consigamos seguir o caminho harmônico de criaturas que colaboram conscientemente com o Criador. Sigamos a nossa consciência e, acima de tudo, adquiramos mais e mais consciência ininterruptamente, por estudos, por conversas, por higienização mental, por higienização comportamental, por disciplina emocional, para que nós não mais nos entreguemos às vaidades, às ambições, às ganâncias, aos caprichos, aos prazeres da inferioridade, tal qual fizemos com Roma antiga, e finalmente nos disciplinemos, com dor ou sem dor, com muito suor, para seguirmos Jesus, para entendermos que Jesus não é uma teoria, tal qual a escola de Alexandria queria dizer, mas é uma prática de vivência íntima, onde nenhum homem verá, apenas você e Deus. Que Deus nos abençoe.